Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O tema de hoje é resolvendo conflitos, liberando perdão. Amém? Resolvendo conflitos, liberando perdão. Vamos falar bastante sobre perdão. E vamos falar assim, Jesuscidência, né? Jesusidentemente. Essa semana eu estava vendo um vídeo, pastor David Paul Yong Cho. Foi pastor coreano, mas igrejas recentes, é maior do mundo, né? Eu vi que falar que chegou, a igreja dele chegou no total, totalizando aí 600 mil membros. E cresceu, né? Deu um boom assim na Coreia. E Deus tem feito grandes obras. Um homem faleceu em 2021, se não me engano. Mas um homem que cheio de experiências, de testemunho para dar. E eu estava assistindo esse vídeo e veio ao encontro desse tema. E aí eu vou relatar algumas coisas que ele falou em uma pregação dele sobre 4 tipos de pecado que impedem o fluir dos recursos divinos. 4 tipos de pecados que impedem o fluir dos recursos divinos, ou seja, o recurso de Deus na nossa vida. Às vezes nós temos ou nós praticamos esses pecados e muitas vezes nós não levamos em consideração ou nem sabemos que temos ou não sabemos como extrair da nossa vida. E aqui a gente vai aprender alguns segredos. Portanto, abra aí bem os seus ouvidos, abra bem a porta do seu coração. Amém? Que Deus não permita que você fique desatento, que nada tire a sua atenção, o seu foco. Que você possa absorver ao máximo essa ministração, essa palavra, porque Deus vai falar conosco essa noite. Amém? Glória a Deus. Quem quer ser abençoado aí? Todo mundo. Amém? Para nós sermos abençoados, nós temos que chegarmos até Deus. Ele falou, né? Vinde a mim, chegai-vos até mim, e eu chegarei a vós outros. Nós temos que chegar a Deus, amém? E através da palavra, através da obediência à palavra, através das orações, nós nos chegamos a Deus. Glória a Deus. 4 tipos de pecados que impedem o fluir dos recursos divinos. O primeiro é o ódio. Inimigo número 1 da sua fé. Eu creio que aqui na igreja não tem ninguém assim, né? Com ódio. Não tem ódio, né? Não tem esse tipo de pecado. Mas vamos dizer aqui outra igreja aí. Alguém tem esse ódio. Quantos crentes, quantos cristãos vêm à igreja, participa dos cultos, pode ser que participe até de algum ministério, seja até líder de ministério, mas tem ódio no seu coração. O ódio é aquele, ele fala que é o inimigo número 1 da fé. Se ele é inimigo da fé, então ele fica lutando contra a sua fé. E muitas vezes você não tem fé porque você tem ódio. E às vezes não entende isso, não sabe, não entende, ou não sabe como lidar com isso, né? Vamos lá, em Mateus 6, versículos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é sério, irmãos. É muito sério. Se nós não perdoamos, nós não somos perdoados também. Se nós não perdoamos, é porque nós temos alguma retenção, alguma restrição. Nós não estamos liberados. Portanto, nós não podemos fluir dos recursos divinos. Isso aí impede o fluir dos recursos divinos nas nossas vidas.
E o ódio pode ser bem abrangente, né? Pode ser aquela mágoa, aquela tristeza que alguém causou por ter falado alguma coisa. E aqui dá uma ideia de ódio de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, a pessoa na terceira pessoa, né? É isso? Amém? É outra pessoa, externa, não é assim mesmo. E aí, como foi lido aqui também na hora da oferta, se aquela pessoa tem alguma diferença contra você, você tem que ir lá e se retratar com ele, para não ficar nenhum tipo de mágoa, de ódio, de diferença. Porque aquela pessoa, ela fez mal para você, mas você introverteu e você trouxe para dentro de você e transformou aquilo lá numa mágoa, num ódio. E aí não adianta você, vir para a igreja, participar do culto, ou estar trabalhando na obra de Deus, se você tem aquela mágoa no coração. Tem que tirar essa mágoa. Amém? Paul Yong-Cho diz assim, tem 2 testemunhos aqui, eu vou tentar resumir bem, por causa do tempo. Ele fala sobre um homem tuberculoso que uma vez chegou ao seu escritório. E ele falou que é muita gente para ele atender. Era, né? Ele já faleceu. Mas na época ele era muita gente para atender. Então tinha secretárias que filtravam. E elas selecionavam apenas aquelas pessoas que estavam com os casos mais graves para que ele atendesse. E aí entrou esse homem. A princípio eu não sabia que era tuberculoso, mas ele fala que o homem entrou na sala dele, no escritório, cambaleando como se estivesse bêbado. E ele não entendeu nada, mas assim que o homem sentou, ele puxou do bolso um punhal. E aí o pastor fala que ficou assustado. A primeira reação qual que é? O homem veio para me matar. Mas mesmo assustado, ele falou assim, acalme-se. Acalme-se, o que aconteceu? E aí o homem falou, olha, eu vou matar minha mulher, minha esposa, vou matar meu sogro, minha sogra, e depois vou tirar minha vida. E aí ele percebeu que tinha algo errado, porque o homem estava falando aquilo, ele estava alguma coisa, algum problema. E aí aquele homem, ele falou para aquele homem, olha, não, acalme-se, senta aqui e conta a sua história, para eu poder te ajudar. E ele falou, olha, eu estava lá no final da guerra do Vietnã, e eu estava trabalhando lá, fui escalado para trabalhar lá no serviço militar, e todo o dinheiro que eu recebia, eu enviava para minha esposa, para ela se manter com os filhos, né? Enfim. E aí mandei todo o meu dinheiro. E quase não sobrou recurso nem para mim voltar para casa. Mas ao final da guerra, eu voltei para casa e eu mandei telegrama e ela não tinha recebido o telegrama e não tinha ninguém em casa, a casa estava deserta. Tinha outras pessoas morando na casa, melhor dizendo. E aí eu fui procurar saber. Ela simplesmente fugiu com um jovem. Foi embora com o jovem. E aí eu fui atrás, peguei o endereço, fui atrás e pedi para ela voltar. E aí ela negou, ela falou que não voltaria mais. E ele contando para o pastor, eu fui para a casa do meu sogro, da minha sogra, contei a história. Eles me deram $40 na época e me expulsaram da casa deles. Então, pastor, eu vou matar a minha esposa, eu vou matar o meu sogro, minha sogra, e depois vão me matar. E aí ele começou a tossir, e o pastor percebeu que ele tinha sangue, então ele estava com tuberculose. Então ele falou, pastor, e também essa tuberculose, ela mata rápido, pastor, eu tenho que agir rápido. Eu vou ter que sair agora, vou ter que fazer esse trabalho. E o pastor começou a falar, olha, não faça isso não. Antes de fazer qualquer coisa, comece a liberar perdão para sua esposa. Comece a orar e pedir para que Deus perdoe a sua esposa. E ele falou, olha, isso não dá, isso é muito difícil. Por tudo que ela fez, é difícil, é impossível, eu não consigo. Ele falou assim, olha, se você não fizer isso, você não vai experimentar o poder de Deus na sua vida. E aí, com muita dificuldade,
ele começou a perdoar a esposa, e no começo ele orava até entre os dentes, né? Tipo com raiva, né? Eu perdoo, tipo, com raiva. Mas aquilo lá, o pastor falou, isso aqui vai ser um exercício diário para você. Todo dia você vai liberar perdão para sua esposa. E aí ele começou a perdoar e foi ficando mais fácil. E aí o pastor fala assim, olha, perdoa a sua esposa e declara na oração que você a ama. Ela falou, pastor, isso aí não dá. Perdoar até perdoa, mas falar que eu amo, não amo mais não. E o pastor falou, não, tem que ser completa a bênção. Você tem que falar que ama também. E aí ele começou a perdoar e começou a falar que amava. E aí, de tantas vezes repetidas, ele começar a declarar isso, ele já estava declarando e falando para o pastor, olha pastor, eu já não consigo sentir mais ódio da minha esposa. Eu já começo a declarar que amo, eu já não tenho nada contra ela. E aí, irmãos, depois de, se não me engano, 2 meses, veio a cura da tuberculose. Ele arrumou um novo emprego. Ele começou a juntar dinheiro para construir uma nova casa. E ele falou, pastor, olha, eu estou curado, eu estou com emprego, eu estou muito feliz porque Deus está trabalhando na minha vida, Deus trabalhou na minha vida, e eu estou construindo uma casa nova e esperando que ela volte. Isso está incluso na minha oração também. Eu acrescentei isso na oração. E aí o pastor conta esse testemunho. Isso é um testemunho. Outro testemunho é de uma mulher com artrite numa cadeira de rodas. E a mulher chegou com artrite, né, na cadeira de rodas e ele atendeu. E tinha problema também de mágoa, de ódio. E aí o pastor também aconselhou, né, para orar, para pedir perdão, para perdoar, para liberar o seu amor e falar que, enfim, falar com as palavras, né, falando repetidamente que liberava o perdão, que amava aquela pessoa, tal, e ela foi curada totalmente. Amém? Então o ódio, ele impede o fluir de Deus, dos recursos divinos na nossa vida. Se você tem ódio no seu coração, né, você pode falar, tem um ódiozinho pequeno, né? Não importa, é ódio, tem que tirar. Tem que estar limpo, o coração tem que estar limpo, para que as bênçãos de Deus, o recurso de Deus possa fluir na sua vida. Amém, irmãos? O segundo pecado, temor, medo. Amém? Temor e medo. Tem gente que tem medo, tem pavor, tem medo. E o que a gente lembra na Bíblia, na palavra de Deus? Jó. Quando ele declara lá em Jó 3:25, fala assim, porque o que eu temia sobreveio sobre mim, e o que receava me aconteceu. O medo, irmãos, ele causa um pavor, ele te trava, ele te diminui, ele te prende, ele puxa você para baixo. Você deixa de evoluir, de crescer, porque aquilo lá te prende, te aprisiona. E o medo, às vezes, é tanto que você acaba fazendo besteira precipitadamente. Bem, eu creio que alguns aqui devem ter alguma experiência de temor, de medo, né? Mas isso aí vai sair em nome de Jesus, amém? O medo, o temor, ele é como se fosse uma fé negativa. O temor é uma fé negativa. Paul Young fala isso. E ele conta o testemunho dele mesmo. Ele fala que quando estava no colégio, tem aquelas aulas de biologia, e tinha aqueles vidros com vários intestinos. E naquela época, naquele lugar, era comum, vou dizer assim, a doença da época, a tuberculose, que assolava, né, as pessoas, uma epidemia. E ele fala que via aquilo lá já causou um impacto nele. Ele ficou morrendo de medo daquilo lá. E aí o professor falou assim, olha, geralmente, os homens que têm os ombros estreitos e o pescoço alongado estão suscetíveis a pegar tuberculose.
E aí todo mundo lá da classe ficava esticando o pescoço para ver quem tinha o pescoço mais longo. E aí o pastor fala que quando ele, naquela época, ele olhava para os outros assim e falava, puxa vida, eu tenho o pescoço mais comprido que todo mundo aqui. Então, o que ele recebeu, aquela informação do professor? Vou pegar tuberculose. Eu não vou ter para onde fugir, então eu tenho pescoço grande, então eu vou pegar tuberculose. E ele introverteu aquilo lá para dentro de si, e aí foi alimentando aquilo lá. E sempre falava que ia pegar tuberculose. E quando chegou com 18 anos, ele contraiu a tuberculose. E aí passou, né, as fases lá, foi piorando, foi cuspindo sangue. E ele falou assim, é exatamente do jeito que eu imaginava. Contrair tuberculose, cuspir sangue, enfim. E aí, ele aceitou aquilo lá de uma forma que contraiu, né? E aí, mas ele já era cristão, e ele começou a orar para Deus curar ele. E aí ele percebeu que aquilo que o temor tomou conta dele, o pavor. Por isso que ele contraiu a tuberculose. Então ele percebeu que tinha que tirar aquele temor, aquele medo. E aí ele mergulhou na palavra de Deus, Deus falou com ele, orou, enfim, Deus curou ele da tuberculose. Mas se ele continuasse com medo, aquela tuberculose ia fatalmente levar ele até a morte. Tanto é que ele foi curado que ele viveu até 2021, morreu aos 80 e poucos anos, né? E bem saudável, tudo que indica. Amém? O medo causa na pessoa, vamos dizer assim, um canal, uma porta aberta para o diabo operar e entrar na pessoa. Ele sabe exatamente o que cada um de nós tem de medo. O diabo, ele presta atenção, ele observa. Então, pela sua reação ou pelo aquilo que você fala, ele já sabe e já conhece. Adão e Eva receberam lá no Jardim do Éden uma ordem de Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus, ele advertiu, né, antes, falou assim, olha, pode comer de todas as frutas e todas as árvores, mas aquela que está no meio do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, dessas vocês não podem nem tocar nem comer. Porque no dia que tocarem, certamente morrerão. Então eu imagino que eles ficaram meio receosos, né, de pegar lá na árvore. Mas o diabo, através da serpente, ficou na Eva, porque a Eva ficava lá observando, né? Imagino que ficava observando a árvore, e o diabo, a gente pode conjecturar aqui que ele ficava falando, olha, essa árvore é bonita, é normal, é como as outras, não tem nada de diferente. Você pode normalmente comer. Né? E aquilo lá, ela ficou cética e perdeu aquele temor do Senhor que Deus tinha, né, alertado eles, e foi lá e comeu da árvore. Quando eles perceberam que tinha pecado, ela e Adão, né, tinha comido o fruto, desobedecido a Deus, aí eles tiveram medo. Quando Deus perguntou, Adão, onde estás? E eles se esconderam por medo, porque tinham feito errado, coisa errada, desobedecido a Deus. Então eles sabiam onde o diabo pegou eles. E Deus não quer que ninguém de nós tenha medo. Olha, irmãos, eu vou falar assim, tem diferença entre medo e cuidado. Medo e cuidado, medo e prudência. Porque quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, falou assim, olha, levou até no pináculo mais alto e falou, olha, tudo isso eu te darei se daqui, né, se atirar, enfim. Porque na Bíblia está escrito, aliás, né, que darás ordem aos anjos a teu respeito e eles vão te livrar. Mas Jesus teve a prudência, o cuidado, ele não tinha medo, mas ele sabia que o diabo estava enganando ele. Nós temos que prestar atenção, amém? Porque o diabo ele vai sutilmente falando e nos pegando onde nós temos medo, muitas vezes mascara aquele medo, fala de uma forma diferente. O mundo aí nos apresenta algo diferente, né, dá uma mascarada, mas aí nós temos que ter prudência.
Amém? A Bíblia fala de duas coisas que nós temos que fugir, mas fala de uma coisa que nós temos que enfrentar. Do diabo. A gente não pode fugir, a gente tem que enfrentar. A gente não pode ter medo do diabo. Mas a gente tem que saber, sim, ele tem poder, né? Ele tem o poder, nesse mundo jaz do maligno. A gente não pode também falar que a gente é o super crente, super homem, tá? Mas a gente tem que enfrentar ele. Mas para a gente enfrentar ele, a gente tem que saber as armas que a gente está usando. Amém? O diabo a gente tem que enfrentar. E duas coisas que a gente tem que correr é das paixões carnais, amém? E da aparência do mal. A Bíblia fala isso, tá bom? Rapidinho aqui. Ele fala que ele conta a história quando ele começou a igreja, que Deus mandou ele construir a igreja para 10 mil membros, Pon Yong Show. E ele fala que ele não tinha recursos, não tinha verba, e Deus de repente manda construir uma igreja para 10 mil membros. E ele fala assim, olha, eu vou juntar o meu conselho e vou passar para eles. E pedir para estar orando, né? Porque Deus falou comigo. E aí, de repente, aquele conselho todo começou a ficar assustado e correr de um lado para o outro que nem coelho assustado. E aí ele fala, olha, Deus mandou, a gente tem que fazer. Aí falaram, vai perguntar, mas quanto dinheiro precisa? Ele falou, $2.500 para a construção, meio milhão para o terreno e mais 2 milhões para o prédio antigo virar apartamentos. Total de $5 milhões. E pastor, quanto tem em caixa? $2.500. E aí o conselho começou a se debater e falar, não vai dar, não sei o quê, desse jeito, não sei o quê. Enfim, quando ele foi orar de novo, falar com Deus, falar, Deus, eu juntei o conselho e aí eles estão perdidos como fazer. E aí o Espírito Santo falou para ele, mas quem pediu para você juntar o conselho? Eu te dei uma ordem direta, vai lá e constrói uma igreja. Aí rapidamente ele falou, tá bom, senhor, então se o senhor mandou, eu vou fazer. No outro dia ele já foi lá, já conversou lá com o dono do terreno, já conversou com a construtora e fez pela fé, parcelou lá. Enfim, Deus colocou a mão e abençoou. Dado um determinado momento, lá um tempo da construção, ele foi lá visitar o local e aquela obra toda, e aí ele começou a ficar com medo, com temor. E ele, no seu coração, ele falava assim, não vai dar, não vai conseguir, a gente não vai conseguir. E aí ele fechava os olhos e começava a enxergar as almas, a igreja pronta, as almas chegando, e Deus fazendo a obra. E aí ele abriu o olho, via tudo de novo, aí perdia a fé de novo. E aí ele fala que todas as vezes que ia lá, ele ia de olho fechado, para não vir o temor sobre ele. Porque ele fala que tem dois tipos de conhecimentos, o conhecimento sensório e o conhecimento revelado. Conhecimento sensório, ele fala que é quando você enxerga as circunstâncias com os olhos naturais. Esse é o sensor, né, a visão que você vê perifericamente aos olhos humanos. Mas ele falou que não pode enxergar, nós como cristãos não podemos enxergar dessa forma. Não é as circunstâncias que vão ditar o nosso fim, o nosso progresso, não é as circunstâncias que a gente vê ao redor. Às vezes vocês podem estar numa situação, numa circunstância caótica, mas Deus vai dar a vitória naquela circunstância, naquela situação. Amém? E o conhecimento revelado, quando você enxerga pelos olhos da fé, e começa a declarar pelos olhos da fé, e começa a trazer à existência aquilo que não existe, aquilo que humanamente é impossível acontecer. Quantos relatos de pessoas que foram curadas de câncer, enfim, mulheres que não podiam engravidar, estéreis, né? Outros relatos, tantos outros relatos, curas divinas, milagrosas, inexplicáveis,
segundo a medicina, porque nós temos que ter o conhecimento revelado, ou seja, pela fé. Amém? Devemos ativar a fé para que Deus haja em nosso favor. Terceiro pecado que nos impede de deixar fluir as coisas de Deus é o complexo de inferioridade, frustração. O complexo de inferioridade diminui a pessoa, e eu creio que ela não vai só até o chão, ela vai para baixo do chão. Leva até 7 palmos por baixo do chão, se você deixar. O complexo de inferioridade te trava, impede o seu crescimento, o seu progresso, e você atribui a si mesmo uma incapacidade de poder fazer alguma coisa, de ser alguém na vida, de você obter um sucesso por causa do seu complexo de inferioridade. Ele conta sobre um menino que matou o seu irmão mais novo. Simplesmente porque esses 2 meninos cresceram no lar, e os pais elogiavam tanto o caçula, que o mais velho começou a irar-se, a se sentir inferior, a ter esse complexo de inferioridade. Chegou uma determinada época que os pais saíram de casa, não estavam em casa, né? Estava só ele e o irmão. Ele foi lá, pegou a faca e matou o irmão, pelo complexo de inferioridade. Isso é um problema que afeta tanto a si próprio quanto aos demais. E ele conta um exemplo de um homem que ele vendia sal, começou vendendo sal. O homem foi lá para receber uma oração porque ele vendia fertilizante e estava de mal a pior a empresa. E ele foi lá para receber uma oração do pastor. E depois dessa oração, ele falou assim, olha, bom, se a Bíblia fala que nós somos luz e sal, então me veio a ideia de vender sal. Ele começou a vender sal em pequenas quantidades, depois foi aumentando e o negócio começou a prosperar. Mas o pastor tinha aconselhado para ele, olha, não importa a circunstância que está ao nosso redor. O que importa é quem está dentro de nós. Quem está dentro de nós é o gerador de recursos que você precisa para a sua vida, para os seus negócios, para tudo nessa vida. Ele é a fonte de recursos. E aí esse homem começou a vender sal, começou a prosperar, crescer, e começava a exportar já sal. E uma vez teve uma chuva bem forte, torrencial. E essa chuva entrou no depósito e todo o sal que tinha ali se misturou com a água. E o que acontece quando o sal mistura com a água? Estragou. Não serve para mais nada. Aí o pastor estava na casa dele e lembrou desse homem e foi correndo para lá. E quando chegou lá no depósito, o homem estava sentado no meio do depósito, cantando, louvando ao Senhor, feliz da vida, alegre, e em volta dele água com sal, tudo espalhado. E aí ele olhou o pastor, sorrindo, e falou assim: pastor, não esquenta com isso aqui não, pastor, isso aqui é bens materiais, eu perdi. Deus levou, não tem problema não. O que eu tenho dentro de mim é mais rico que isso, é mais poderoso. E eu não tenho mais problemas. Eu não tenho mais problemas de complexo, enfim. Eu não tenho nada. Eu tenho só alegria, eu só tenho que agradecer a Deus. Deus o abençoou, o restituiu, e o pastor falando no testemunho que ele se tornou o homem multimilionário da época, e era membro da igreja lá. Amém? Aquilo que você precisa está dentro de você. O que está em volta, as circunstâncias, ela não pode tirar essa alegria que está dentro de você. Nós cantamos aqui, essa alegria não pode mais sair de dentro do meu coração. Não vai mais sair do meu coração. Amém? Não vai, porque eu não vou permitir, eu não vou querer que saia essa alegria do meu coração. Ela só vai sair se eu permitir, se eu olhar pelos olhos carnais, né? Sensoriais, mas se eu for ter o conhecimento revelado, se eu tiver noção de que aquilo que está dentro de mim é maior do que aquilo que está no mundo, nada me detém. Amém? E o quarto
E o quarto pecado é o sentimento de culpa. Parece bem parecido com o complexo de inferioridade, mas não é. O sentimento de culpa é aquele sentimento que você atribui a si próprio. E aí que está a derrota de muitas pessoas, muitos cristãos, muitas pessoas. E talvez você até conheça alguém que tem esse sentimento de culpa. Algo errado que fez lá no passado e não se perdoa. E começa, né, sempre a alimentar aquilo e não se perdoa. E aquilo lá vai impedindo o fluir de Deus na sua vida. O perdão, aqui a gente leu aqui sobre perdão. Vou ler de novo aqui só para... Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas. Homem, vamos substituir aí por humanidade. Humanidade, pessoas, homem, mulher, enfim, qualquer um. Aí, você olhando esse versículo, dá a impressão que é só outras pessoas, né? Eu tenho que perdoar o Jefferson, a Érica, tenho que perdoar todo mundo. Porque são pessoas. Mas e eu? Eu não sou pessoa também? Eu não sou homem? Não sou ser humano? Então eu estou incluso também no perdão aí. Eu tenho que perdoar tanto outros quanto a mim mesmo. E aqui fala sobre a culpa. Ele fala dois testemunhos. Ele fala que tinha um casal que entrou no escritório dele, um senhor bem elegante, simpático, e uma jovem senhora. Ele percebeu que aquela mulher tinha por volta de 30 anos, mas estava acabada, o semblante, né, descuidada, não se cuidou, enfim. E aí, o homem era rico, o marido. Ele falou assim, olha, pastor, eu já paguei psicólogo, psiquiatra, os melhores médicos, comprei remédio, gastei muito dinheiro e nada cura essa mulher. E me falaram que aqui na sua igreja as pessoas vêm e são curadas. E aí o pastor falou, isso é verdade. Eu falei, então, eu trouxe ela para o senhor orar e curar. E aí ele olhou para a mulher, e olhando para a mulher, começou a orar em espírito, e falou, Senhor, o que essa mulher tem? E agora, veio até aqui, o que eu posso fazer, Senhor? Não posso fazer nada, o Senhor pode fazer alguma coisa. E o Espírito Santo revelou, olha, ela tem uma doença psicossomática. Não é doença normal, é psicossomática. E aí o pastor falou, olha, o marido, espera lá fora da sala, eu vou conversar com ela aqui, e daqui a pouco o senhor entra. E aí ele falou para ela, olha, a senhora quer viver ou morrer? E antes dela responder, ele falou assim, olha, a senhora tem um marido e tem 3 filhos. Seria interessante a senhora viver por eles, para eles. E aí ela respondeu na sequência, eu quero viver. E aí ele falou assim, olha, então, para eu te ajudar, você tem que contar para mim o que aconteceu na sua vida. Você tem que me contar a sua vida passada, para chegar nesse estado que você está. E ela empinou assim, ficou brava, falou assim, mas por acaso eu estou na delegacia, estou sendo investigada? Eu não vou revelar meu segredo para o senhor, a minha vida para o senhor, não vou falar sobre a minha vida para o senhor. Ele falou assim, olha, então eu não vou poder fazer nada. Se você não falar, eu vou orar, pedir para Deus me revelar sobre a sua vida. Aí ela assustou e falou, não, então eu vou falar sobre a minha vida. Ela conta que os pais dela morreram, ela era novinha, tinha a irmã mais velha, que era casada, e a irmã mais velha pegou ela para criar, para cuidar, enfim, porque ela era muito novinha, né, e não tinha condições de se virar sozinha. Então ela passou a morar na casa da irmã, e lá ela fazia o serviço da casa, tudo. Em uma determinada ocasião, a irmã dela não estava em casa, e ela e o cunhado começaram a ter uma aproximação, e começaram a ter um romance, e caíram em pecado. E o pecado ficou meio que oculto, né, escondido entre os dois, por vários anos. Foram vários anos que até, inclusive, ela chegou a engravidar e abortou.
engravidava e abortava, várias vezes, algumas vezes. E ela falou, não, eu tenho que sair dessa vida, tenho não sei o quê. E o cunhado começou já a constranger ela. Falar para ela não falar nada, enfim, essas coisas todas. E a irmã dela não sabia de nada. E ela, atormentada, ela falou, não, eu tenho que sair daqui, tenho que fazer alguma coisa. Eu vou casar com o primeiro homem que me pedir em casamento. E aí apareceu um jovem, pediu em casamento, e ela resolveu casar e saiu de casa, da casa da irmã. E passou os anos, né? E chegou nessa circunstância, nessa situação que ela se encontrou. E aí ela falou para o pastor, ela já falou em lágrimas, pastor, eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Eu me sinto suja. Quando os meus filhos vêm e me chamam de mãe, eu me sinto uma prostituta. Eu não tenho coragem de olhar nos olhos da minha irmã. E eu acho que todo o mal que eu fiz, o mundo inteiro merece perdão, mas eu não mereço. Isso em lágrimas ela falou. E aí o pastor falou, olha filha, Jesus perdoa, Jesus te perdoa. Perdoe-se a você mesmo, Jesus te perdoa. E ela falou, não consigo pastor, não consigo. Ele falou assim, então, e aí ele começou a orar em espírito e falou assim, e agora, o que eu faço? E aí veio uma ideia. E ele falou assim, olha irmã, então vamos fazer o seguinte, ó, fecha os seus olhos e imagina que nós estamos de frente para um lago, na beira do lago, e tem um lago muito bonito, silencioso, e aí na beira assim tem bastante cascalhos. Eu vou pegar uma pedrinha e você pega uma pedrona. E aí você pega a minha pedra e joga no lago, lança no lago. Isso tudo de olho fechado. E ela imaginando. Aí ele falou assim, você jogou, o que você percebeu? Fez um barulhinho e fez umas ondas pequenas. Fala, agora joga a sua pedra que é maior. Ela jogou. E quando ela jogou, ele perguntou, e aí, o que você percebeu? Fez um barulhão e uma onda maior. Ele falou, mas onde estão as pedras? Estão lá no fundo do lago. Ele falou assim, pois é. Muita gente está indo para o inferno com pecadinho e pecadão, representando as pedrinhas. Todos nós precisamos do perdão de Jesus. As pessoas estão indo para o inferno porque não recorrem a esse perdão. Mas você está aqui e Jesus pode te perdoar. Não importa se é pecadinho ou pecadão. Todas elas estão lá no fundo do lago. Mas só vai ter esse perdão se você recorrer a Jesus. E aí ela falou, então eu posso ser perdoada? Aí ele falou, sim, pode ser perdoada. E nisso os olhos dela começaram a brilhar, a alegria voltou, seu semblante já voltou ao normal. E aquela alegria daquela mulher ficou tão contagiante que o pastor começou a cantar e ela começou a dançar. E ela começou a fazer barulhos, e o marido lá fora ouviu, entrou na sala, e de repente viu aquela cena de ele, o pastor cantando e ela dançando. E ele falou, pastor, o que aconteceu? O que o senhor fez? Aí o pastor falou, olha, foi um milagre de Jesus na vida dela. E aí ela correu para o braço dele e falou, olha, você tem que vir até Jesus, ele é maravilhoso. E aí o pastor conta essa história, né, encerrando que ela foi curada do sentimento de culpa que ela tinha. Se ela foi curada, irmãos, qualquer um de nós pode ser curado. Não adianta você lembrar e trazer à tona coisas do passado e falar, olha, mas isso aí eu me culpo. É você que está se culpando. Tira essa culpa de você. Libera o perdão sobre a sua vida. E eu sei que parece uma loucura, né, você chegar no espelho e falar, eu te perdoo. Eu te perdoo e de hoje em diante eu declaro que eu te amo e você não tem mais culpa nenhuma. Você está falando para o espelho, está falando para você mesmo. E você, quando libera aquele perdão com palavras, algo acontece no mundo espiritual. E aí o mover de Deus vem na sua vida. E aí o fluir de Deus, fluir dos recursos divinos começa a fluir sobre você, do seu interior. Amém? Porque você liberou perdão. Glória a Deus. Irmãos, fiquem de pé. Glória a Deus.
Tem mais coisa para falar, mas é muita coisa. Eu vou mandar disponibilizar depois desse vídeo. Assistam esse vídeo. Ele é bem calmo, assim, meio, mas é para você prestar atenção que tem muita riqueza aí de Deus nos testemunhos, aquilo que Deus fez. Não é à toa porque chegou a ser a igreja que foi. E nós aqui podemos ser também uma igreja crescente. Amém? Amém? Se tudo isso nós fizermos, liberar perdão perdão sobre nós mesmos e sobre qualquer pessoa. Olha, vem uma pessoa, por exemplo, ao longo da nossa vida, vem várias pessoas. E já vieram as pessoas lá atrás, já te machucaram, já te magoaram. Se você lembrar delas, nós vamos aqui fazer uma oração. E você começa a orar e falar, declarar. Porque depois que você falar e declarar, o perdão vem sobre você e sobre essas pessoas, alcança essas pessoas. Libera o perdão. Amém?